Estamos começando mais um Pode Cá, Pode Lá, e hoje um podcast especial em homenagem ao Mês da Mulher. Eu tenho aqui comigo... antes de apresentar os convidados, deixa eu falar. Eu tô sem meu parceiro hoje, chefe Júlio Fernandes, que está lá no Brasil, está em Fortaleza, acho que vai para São Paulo, Rio, está lá fazendo um monte de coisas e está fazendo falta aqui. Volte logo, chefe Júlio, um beijo. Deixa eu apresentar minhas convidadas hoje. Eu tenho duas mulheres que inspiram muito aqui. Eu tenho aqui comigo no estúdio Bruna Alvim, lindíssima, com esse olhão maravilhoso pro meu lado, uma atriz carioquíssima da Gema, que está fazendo o maior sucesso aqui em Portugal com a novela Cacau. Depois, no final do programa, nós vamos falar sobre isso. E lá do outro lado, no Brasil, nós temos Enicleia Moraes, que é coordenadora de educação de escola em Goiás, na cidade de Goiânia, e lançou ontem um livro lindíssimo que conta que ela teve a coragem de contar a história dela, de uma sobrevivente de uma violência doméstica. A Enicleia, para vocês terem ideia, eu vou falar rapidinho, depois vocês vão ver no livro, ela vai falar aqui um pouquinho. Ela foi vítima de violência do ex-marido e nessa violência ela perdeu o útero, né? Então, desculpe, eu me emocionei. E a Bruna, eu quero perguntar aqui para a Bruna, essa mulher linda, que conhece o mundo, que é modelo, atriz e ginoterapeuta, e que, eu não sei porquê, eu vou perguntar para ela, ela tinha silicone e ela resolveu tirar o silicone. Bruna, isso é uma desconstrução? Isso foi parte de um processo, o caminho foi um pouco longo. A agressão ao meu feminino aconteceu porque eu tive 3 tromboses, que possivelmente geradas por anticoncepcional, e isso mudou a minha vida. E foi aí que na época eu morava no México, eu voltei para o Brasil para me casar, e eu tirei um tempo da carreira artística para me focar a curas do feminino. Primeiro, uma cura que seria para mim mesma, porque eu nunca mais ia poder tomar hormônio, e eu fui uma menina como a maioria que você, adolescente, começa a tomar pílula anticoncepcional e aí cala o seu corpo e você não entende nada sobre a biologia, sobre os seus ciclos, sobre o seu período fértil, nada. E eu precisava começar a entender disso tudo, porque eu não ia poder mais contar com a pílula. Então, nesse caminho, foram 2 anos de formações em ginecologia natural, gineterapia, áreas do holístico, reiki, muitas partes para chegar até, eu acredito que o fim mesmo desse ciclo foi a retirada do silicone, que poucos meses antes eu já estava vivendo essa vida muito natural, muito conectada. Tinha ido ao Peru para um congresso de mulheres de medicina do mundo inteiro e ali não fazia mais sentido a vida natural, o respeito que eu tinha passado a ter pelo meu corpo, pelo meu feminino, eu precisar, tanto esteticamente, daquelas 2 bolas para me sentir bonita, como eu acredito certamente que aquilo vai te adoecendo e te matando aos poucos. As minhas pesquisas na época eram sobre todos os males do silicone e para mim não tem como você ter 2 corpos estranhos, ainda no seu chakra cardíaco, feminino, muito guiado pelo coração, ventre e coração, e eu ter aqui no meu cardíaco 2 bolas tóxicas, não combinava com nada do que eu estava buscando. Então, a retirada desse silicone é a desconstrução, eu acho, da Bruna de uma vida inteira, foram 17 anos de silicone. E acredito que o fim dessa história, o fim nunca será um fim, mas eu digo o fim de um ciclo dessa busca por esse feminino sagrado, que é outra mulher que eu me tornei. Então, o que para você foi positivo, Super né? positivo. No caso da Enicleia, não. Enicleia, me conta um pouquinho como é que foi o seu caso. Você consegue dar uma resumida? Olá, Rose. Olá, Bruna. Bom estar com vocês aqui nesse Prazer momento. enorme. Rose, como eu passei por muitos traumas dentro da relação abusiva, em especial a violência psicológica, que foi por um bom tempo, e tudo culminou num trauma onde eu quase me tornei mais um número na estatística de feminicídio, né? Que ele entrou na minha casa
com um revólver 38, um garrafão de gasolina, uma caixa de fósforo, e já tinha 3 meses que ele estava fora de casa, eu achando que ele estava seguindo a vida dele e eu a minha. Então, ele foi, fechou um curto na minha casa, né, e adentrou, e foi um trauma muito grande, porque foram mais de 12 horas eu com ele, e ele ameaçando do tiro, jogar gasolina e colocar fogo, depois se matar e cair sobre mim para a gente ficar junto, nem que seja na morte. Então, tudo que eu fiz para atender o instinto de sobrevivência naquela noite somatizou muito nos órgãos do corpo. Então, pós esse trauma, e que no primeiro momento eu, né, não conseguia compreender, assim, eu estou viva, mas pelo contrário, né, porque eu fui vítima de estupro naquela noite, então eu estava com raiva, decepcionada, senti usada, abusada, e com isso desencadeou uma hemorragia muito intensa, que nenhum medicamento conseguiu controlar. Fiquei internada algumas vezes, passei a ficar anêmica, né, pela quantidade desse sangramento, e com isso, a conclusão médica foi que teríamos que retirar o útero para que, de fato, cortasse aquele sangramento, porque todos os tratamentos medicamentosos feitos não obtivemos o resultado que era esperado. E para mim foi muito difícil isso, porque eu tinha 37 anos de idade, eu sempre dizia que eu ia ter 3 filhos, né? E tenho 2 meninos, o Vinícius e o Guilherme, e a gente sempre espera tentar uma menina, né? Então, para mim, foi amputar um órgão, uma parte do meu corpo. Então, quantas mulheres, às vezes, fica numa cadeira de roda ou numa cama que não pode mais se levantar, mas outras também, né, causa uma falta de ajuste em todo esse sistema, nesse sagrado feminino, né, que a Bruna estava dizendo, e que acabamos colhendo sérias e graves consequências. Nicléia, deixa eu só te perguntar uma coisa, depois eu vou passar para a Bruna, se ela quer te fazer alguma pergunta. O que te deu força para se expor dessa forma e contar a sua história? Quanto tempo você demorou para trazer isso a público? Porque você é uma pessoa que conhecida em Goiânia, que lida com muitos adolescentes, né? Uma pessoa pública, e tem também seus filhos, né? Sua família, enfim. O que te levou com que você transformasse a sua dor em ajuda para outras mulheres? Rose, eu levei 4 anos, depois que eu saí dessa relação abusiva, para eu ter coragem de usar a minha história, né, para acolher outras mulheres que estão no ciclo da violência. Passei por terapias, os primeiros meses realmente tive que submeter a medicamentos controlados, né, para lidar com o pânico, né, porque eu não podia ver a energia acabar, eu não podia ver um motoqueiro perto do meu carro, que era ele me seguindo. Então, assim, ficou um bom tempo eu tendo que lidar com essas lembranças e com esses sentimentos. E depois de 4 anos, eu me vi em condições de falar dessa história sem causar dor. Né? Comecei a falar e falei, olha, não está doendo mais. Né? Eu conto essa história, eu sou a personagem da história, mas não desencadeia dores. E com isso, eu falei, bom, se um dia eu sair da relação abusiva, é porque uma pessoa não desistiu de mim. Porque uma mulher, quando ela está no ciclo da violência doméstica, do relacionamento abusivo, ela é refém emocionalmente. Então, ela não tem forças para lidar com aquela situação. Aí eu afirmo que tem que ter uma ajuda externa. E eu tive uma amiga, por nome de Maria Guilhermina, eu tenho um carinho enorme, hoje ela não está mais entre nós,
mas ela não desistiu de mim até que eu me reconhecesse como uma vítima de violência doméstica. E a primeira vez que eu reconheci, ela me perguntou: você está pronta para ir na delegacia? Eu falei: qual mulher que está pronta para ir na delegacia fazer uma denúncia com alguém que você acha que é seu companheiro? Né? E ela foi comigo nesse primeiro momento, ela foi a minha voz nesse primeiro momento, naquela delegacia. Então, depois que eu me reergui, me reconstruí, que eu recomecei a minha vida, eu falei: eu tenho que ser uma dona Guilhermina na vida de outras mulheres. Maravilha. E eu posso afirmar que muitas mulheres que já ouviram a minha história já criaram coragem de me pedir ajuda. Com certeza, e tenho certeza que com o seu livro você vai ajudar muita gente ainda. Bruna, você tem alguma pergunta para fazer para a Anne Claire? Queria perguntar, primeiro eu ia perguntar o que você fez da parte psicológica, né? Porque as mulheres que eu ajudei que tinham questões físicas, a gineterapia, ela entra pelo psicológico, que a gente sabe que primeiro tem que ser curado o emocional. Não adianta curar nada no ventre se for só físico, porque vai voltar. Principalmente, por exemplo, a candidíase, que eu recebi muitos casos de candidíase de repetição, é porque tem um fundo emocional. Então é preciso achar aquela causa e curar o emocional. Então eu vi que você fez, né, muita terapia, então você viu o lado emocional também. Então, eu queria te perguntar se essa sua relação com o ventre, se você tem consciência de que é uma energia e que segue aí essa energia junto com você, que você consegue acionar e lidar com ela da mesma forma. Bruna, eu confesso que, na época, as terapias que eu fiz foi cognitiva, comportamental, mas eu acho que a energia do universo está colaborando comigo. Que recentemente eu comecei algumas terapias, né, mais energéticas, inclusive agora que eu estou descobrindo sobre, né, esse nosso sagrado feminino, a importância dessa harmonia plena, né, entre físico e as emoções. Então, daqui uns dias eu estarei mais evoluída e mais harmonizada, com certeza. Com certeza. Tá, Anne Claire, você quer perguntar alguma coisa para a Bruna? Fica à vontade. Pois como para mim é tudo novo a questão da ginoterapia, então eu quero fazer uma pergunta, porque aqui nós estamos falando superficial, Bruna, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais o que de fato é estabelecer esse equilíbrio enquanto mulher, a nossa feminilidade. Como estabelecer esse equilíbrio nesse mundo de hoje? Então, é um pouco complexo, né? Quando eu falo para mulheres, eu sempre uso, tipo, o se possível, sabe? Porque eu sei que é muito difícil. Eu mesma passo por situações como eu não tomo remédio que tenham a ver com o feminino, nem pílula, nem remédio para cólica. Eu deixo o meu corpo me mostrar tudo mesmo. Então, tem coincidido os últimos meses de, por exemplo, o dia que desce a minha menstruação, que a gente chama lunação no Sagrado Feminino, no dia que desce minha lua, eu tá gravando, eu tá em estúdio. E aí eu fico, meu Deus, é o momento que eu entendo mulheres que às vezes precisam tomar um remédio para amenizar a cólica, porque não tem condições do mundo atual de realmente a gente falar, não, eu vou parar hoje. É o mundo ideal. Eu conseguia isso quando eu estava fora do meio artístico. O dia que eu menstruava, eu parava a minha vida e eu ficava em casa com a minha bolsinha quente, meu chazinho, até minha cólica passar. Ou às vezes também sentia muita dor, porque a cólica está ligada ao seu período do mês, ao quão estressante foi, a tudo que você viveu emocionalmente ali, a resposta vem na sua cólica. Só que hoje, né, com a novela, com campanhas aqui, às vezes eu não consigo, e eu mesma me vejo obrigada, às vezes, a calar um pouco do meu corpo para estar nesse mundo atual. Então, eu sempre digo que é o que é possível. Se não é possível para você não tomar hormônio, tá tudo bem, mas tente, dentro do possível desse nosso mundo louco e desconectado, a maior parte, né, das pessoas e da vida desse feminino sagrado, que dentro do possível você tente um pedacinho, você daí já vai vendo, sabe, aos pouquinhos essa mudança profunda que causa, até se você der essa continuidade e aprofundar mais, é uma mudança completa no seu feminino.
O Niclé e Bruna, eu quero até deixar uma coisa aqui bem clara, que esse programa hoje é em homenagem à mulher, né? Tô com 2 mulheres aqui e deixar não é contra os homens, viu, gente? É um programa contra a violência contra a mulher. Aqui ninguém é contra homem, tem homens maravilhosos, inclusive na minha vida, na vida da nossa diretora, da nossa produtora, das nossas convidadas. Então, já vou avisar, não adianta deixar recado mal criado lá, que eu deleto tudo, tá bom? Então, nem vem. Então, segue o jogo. Bruna, deixa eu te perguntar. Você viajou em muitos países diferentes, morou em alguns deles. Onde você se sentiu mais segura como mulher? Olha, não só segura como mulher, como assim, foi um tempo muito interessante da minha vida que, quando ela estava falando, me veio isso, que eu tive um relacionamento abusivo por 1 ano e pouco. As agressões eram verbais. Muitas agressões verbais, muitos xingamentos, muitas humilhações. E eu não conseguia sair daquilo. E a forma que eu encontrei foi ir embora do Brasil. Mais uma vez, eu precisei realmente ir embora. E é quando eu vou parar em Miami, que eu já tinha conhecido e eu tinha ficado apaixonada. E eu precisei fazer as malas e sair do país para acabar com essa relação. E acaba Miami sendo a paixão da minha vida. Depois de superada, depois de um tempo, eu não... Era para fazer uma temporada só de 3 meses como modelo e eu não saía de Miami, os meses foram passando. E eu realmente entendendo aquilo tudo, realmente entrei no... Em teoria, eu voltaria para o Brasil em algum momento para estar com ele novamente. E não, foi tudo modificando mesmo, eu me fortalecendo. E mesmo ele ainda falando, eu demorei 8 meses para voltar, ao invés dos 3, eu demorei 8 meses para pisar de novo no Brasil. E eu nunca mais estive com ele presencialmente, apesar de trocar mensagem, de tentar, às vezes que eu estava nos Estados Unidos e ele acabou indo morar lá, então às vezes ele me escrevia. Eu nunca mais estive frente a frente com ele. Eu acho que isso foi a forma mesmo da vida não me colocar novamente nesse lugar. Mas eu entendo um pouco do que você disse, Anica, de que a gente não reconhece, a gente não vê, ninguém próximo de mim sabia, nenhuma das minhas amigas, ele era um príncipe para todo mundo, nem minha família, percebia-se algo estranho, talvez, minha mãe, meu pai, mas como eu não dizia, a gente mesma, né, Não admite pra gente, não vê que é isso, tá tudo bem, são só brigas. Chega realmente numa violência física e é enlouquecedor mesmo, porque você vai pra violência física e mesmo assim tá tudo bem. Tá tudo bem. Você ainda precisa mais ainda daquela pessoa depois da violência física. É doentio. É doente. Ontem eu tava falando, você falou sobre... você não teve mais um encontro presencial com ele. E a Nicléia falou que ela poderia ser mais um número na estatística, né? Ontem eu estava conversando com uma médica florense e falei para ela que eu ia vir falar com vocês tal, e qual era o tema. Ela disse assim, desse recado por mim, doutora Luciana, eu estou dando um recado. Quando tiver uma relação abusiva e terminou, e a pessoa ligar e dizer, o cara falar, olha, vem buscar suas coisas, ou vamos conversar, né? Não vá conversar num lugar onde não tem ninguém, porque ela, como médica florense no necrotério, é necrotério que fala, né? No necrotério, ela já cruzou com muitas mulheres que foram lá para pegar as coisas e para ter a última conversa, ou num lugar mais... Então, sempre... É lógico, ninguém está falando aqui que você não vai mais ter uma conversa. Não, marca num lugar público, marca num restaurante, marca num shopping, em algum lugar. Nunca fica sozinha. Mesmo depois de algum tempo. Como foi o caso da Nicléia, que ela disse que 3 meses depois, foi isso? Você achou que ele estava seguindo a vida, depois, né? Pois é. Então, é bom a gente, né, porque parece tão bobo isso, mas não é. A pessoa, quando ela está na relação, ela não consegue perceber. Sim, não percebe mesmo. E acabou que eu voltei para o Brasil só de férias, depois eu voltei para o México mais uma vez. Então, eu fiquei, tipo, não sei, 2 anos fora do Brasil, sabe? E mesmo assim, ele tentando as mensagens, quando eu estava lá, principalmente em Las Vegas, vamos encontrar. Eu realmente nunca mais cruzei com ele na vida, assim. Graças a Deus. Que ele siga a vida dele, né? Sim. Então, você, em Miami, você se sentiu segura? Então, em Miami, acaba que eu vou parar em Miami por causa disso. E é o lugar onde eu me senti mais segura. Hoje, em Portugal, eu me sinto também bastante segura, mas, assim, em Miami realmente me trazia essa sensação. Eu morava ali em South Beach, toda a minha vida era, né, naquele quadrado ali muito pequeno, minha agência era quase na rua do meu apartamento, então
E eu acho que como para mim eu tinha vivido só no Brasil e no México antes também, que eu já morei várias vezes no México, o México também tem a insegurança do Brasil. Então, aquela coisa de estar naquele lugar em Miami, me sentir segura em todos os aspectos do feminino, de tipo andar de topzinho, né? As mulheres fazem topless lá, o que a gente não tem no Brasil, a gente já tem em Miami, as mulheres de topless. E nos Estados Unidos, a mulher ela é muito mais respeitada. Existe uma lei que protege a mulher muito mais lá nos Estados Unidos. E você sabe o que acontece nos Estados Unidos se um homem... É lógico que acontece violência lá, mas né, numa proporção muito menor do que na maioria dos países. E lá, realmente, o homem ele é punido e a mulher tem o seu valor. Então, por isso, eu achei interessante você falar de Miami, porque eu tinha... E é o respeito, por exemplo, eu lembrei de uma cena agora, que um dia eu estava de topless na praia, eu estava sozinha, veio um homem falar comigo, só que ele veio falar comigo, sei lá, nem lembro se eu podia olhar para as coisas dele. Ele saiu, veio o segurança, o guarda-vidas, que fica ele desceu e perguntou para mim se estava tudo bem e se eu tinha sido incomodada por aquele homem. Olha. E eu falei, não, tá tudo bem. Já é um lugar muito mais evoluído. Aqui em Portugal, você se sente segura? Aqui eu me sinto segura. Menos que Miami. Eu realmente tinha essa sensação muito forte de Miami. Miami é muito pequeno, né? Muito policiamento. Eu me sentia realmente muito segura em Miami. Mas aqui também, em comparação ao Brasil, eu me sinto infinitamente mais segura. Mais segura. Ô, Enicleia, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que é, assim, como é que os adolescentes que sabem da sua história, quando você vai aí para as palestras, tem muito menino numa fase, né, homem em formação, né? O adolescente é um homem em formação. E eles sabem da sua história. Como que eles reagem? Como é que eles aceitam isso? Como é que você lida com isso, com os meninos? Olha, Rose, esse é o propósito do projeto Ponto de Escuta Ativa nas escolas. Não só acolher mulheres que já se reconhecem no ciclo da violência... Espera só um minutinho, eu esqueci de falar. Esse Ponto de Escuta é um projeto que você criou justamente para ajudar mulheres e crianças, né? E adolescentes vítimas de violência, não é isso? Isso, ele é idealizado por mim, é meu objeto de pesquisa no meu mestrado, né, que foi justamente a violência contra a mulher na cidade de Goiânia e o ponto de escuta ativa nas escolas públicas estaduais. Porque hoje eu sou coordenadora regional de 106 escolas no município de Goiânia, 61 mil estudantes, que adolescentes nessa fase do ensino médio, que já está no namoro, né? Então, o propósito desse trabalho preventivo é ensinar esses jovens já a olhar para a relação deles e perceber se tem sinais. Os meninos, nós estamos desconstruindo o papel de que o homem tem que ser sempre forte, que o homem também tem sentimentos, dias de fragilidades, inclusive, de tristeza, e que ele não precisa ser forte o tempo todo. Outro trabalho que a gente está fazendo e que os meninos estão aceitando muito bem isso. Né? Quando eu conto a minha história, por isso que eu acredito que essa geração vai fazer a diferença, vai romper o ciclo da violência, Rose, é porque eles ficam indignados com o meu agressor. Né? Como que pode? O que ele fez com você? Então, eles têm uma reação de proteção, de solidariedade comigo e de revolta com aquele comportamento do agressor. E isso é muito positivo. Não, positivo, né? E por isso que é importante você ter feito, outras mulheres também que fazem, né, Bruna, denúncia. Tem que denunciar, porque como é que eles vão saber o que está acontecendo? Né? Exatamente. E a denúncia, quando eu faço uma denúncia, eu preciso... Enquanto mulher tem facilidade de cuidar de outras mulheres, mulheres têm muita facilidade para ser rede. Então, quando eu faço a denúncia, eu não estou pensando só em mim, eu estou garantindo que outras mulheres, quando for um novo parceiro, um novo namorado, é o que eu recomendo em todas as minhas palestras, dê uma olhadinha na ficha do cidadão, vamos ver se ele já tem passagem por relacionamento abusivo, por violência doméstica, né? Porque isso é um padrão de comportamento. Se ele já tem essas passagens, né, com certeza esse padrão vai se repetir.
Então, fazer a denúncia é cuidar de si, enquanto vítima, mas também cuidar da outra, enquanto rede de mulher que se apoia. A Bruna, você falou em uma outra entrevista que a sua formação em gineterapia te deu oportunidade de você ir num outro lugar da mulher, numa dor mais profunda, e que isso te ajudou a construir a sua personagem atual, agora que você está na novela. Fala um pouquinho disso. Que dor é essa? Quando, Além do óbvio, lógico, né? Das dores femininas que a gente vai. Que dor é essa que você conseguiu? quando eu comecei a trabalhar com o feminino, como gineterapeuta, em workshops, em círculos de mulheres, até antes de eu trabalhar, mas de eu começar a frequentar círculo de mulheres, eu percebi que era um lugar de segurança e de fala, onde era muito comum várias mulheres falarem pela primeira vez que elas foram abusadas, pela primeira vez que elas tiveram que optar por um aborto, por 2 abortos. Coisas que normalmente a mulher... Eu sempre falo que a mulher sempre leva para o túmulo algum segredo da vida dela. As mulheres guardam tudo. E são essas coisas que vão parar no ventre, muitas vezes, e adoecem. Então, quando você está em círculo, que é um lugar de completa segurança, é onde você tem a chance de colocar todas as suas dores, de chorar com todas as mulheres juntas. Fico até arrepiada de lembrar que é realmente algo que só vivendo você entende essa força. De mulheres em círculo, colocando as dores dela lá, sendo rede de apoio uma para outra. Na gineterapia foram meses de processo, imersões de dias, a gente em rituais o dia inteiro, e você vai virando ali uma rede de todas as dores que aquelas mulheres passaram. Numa das imersões da Gine, por exemplo, eu perdi o meu avô no Rio, eu estava no interior do Rio, imersa nesse processo, e no dia seguinte, eu me calei, à noite que me avisaram, fiquei quietinha. No dia seguinte, eu entrei em ritual dentro da cachoeira. Éramos todas mulheres, estávamos nuas, era um lugar fechado, só pra gente mesmo, uma cachoeira privada, num sítio privado. Estávamos nuas e fazendo decretos de coisas, de dores, isso me marcou muito, deu ali dentro, decretando que pela força do meu avô eu ia seguir aquele caminho de cura da minha ancestralidade, que é um dos motivos de eu estar em Portugal também. É a cura desse bisavô que foi para o Brasil, que não voltou, enfim, N processo. Então você tem as dores... A Thaís está lembrando uma coisa aqui, que água é limpeza mesmo, né? E ali a gente reverencia. E emoção. A emoção, as águas. Eu estava dentro daquela água e todas as gineterapeutas à minha frente ali, honrando e me dando aquela força de apoio, sabe? Eu fazendo o meu decreto, que ninguém nem sabia que meu avô tinha partido horas antes. E então tem essa dor do feminino atual, né? Do que a gente vive em sociedade, das minhas dores, da minha própria vida. E aí a gente começa a pegar para trás. Essa entrada no sagrado feminino na minha vida me fez sentar com a minha mãe, com mulheres da minha família e querer saber o que aconteceu. Querer que me contem as verdades. Que aí é uma outra parte também. As mulheres da nossa família não contam as coisas pra gente. E foi quando eu comecei a descobrir N coisas, porque o que elas viveram também está no meu ventre. O meu útero, eu já estava no ventre da minha avó, que já tinha a minha mãe, que já tinha a mim. É o mesmo DNA, eu já estava lá energeticamente. Então, tudo desde a minha avó. Então, por exemplo, teve cena da novela, que a Chiquinha, minha personagem em Cacau, sofre muito. A maioria das cenas são agressões fortíssimas. Ela larga uma filha para trás, ela tem o rosto dela queimado por ácido, ela é amante do Justino, e a mulher dele primeiro obriga ela a fazer um aborto, que ela finge fazer, e ela salva aquela criança. Então, ela tem aquela criança, deixa para trás, acreditando que vai ser adotada por um casal de americanos, mas acaba que o melhor amigo dela, que era o caseiro da fazenda, que pega a Cacau. E ela vai embora. E ela vai para São Paulo, reencontrar o irmão, a história começa na Bahia, né? E ali continuam as agressões, porque aí eu não posso contar muito, porque ainda não foi. Ainda não foi pro ar. Ainda não foi pro ar. Mas eu tenho uma cena, por Cacau. exemplo, que foi onde eu me vi... A minha avó materna, ela aos 40 anos já tinha sido viúva 2 vezes de 2 assassinatos. Então você imagina a dor dessa mulher. Com 7 filhos, se eu não me engano, 2 maridos assassinados, isso com 40 anos de idade. Então ela sai do Espírito Santo, com fazenda e tal, aquilo. A mulher não tinha voz, não tinha escolha, então assim, ela fica com nada. E ela chega no Rio de Janeiro e... Quando eu fiz essa cena, deu ali numa favela sozinha, porque, enfim, a polícia fechou o café do meu irmão, e eu me vi completamente sozinha numa cidade, a Chiquinha, a personagem, e eu invoquei essa dor da minha avó, dessa solidão de chegar no Rio de Janeiro, sozinha, com aqueles filhos, ainda não tinha minha mãe. Minha mãe, não, já tinha minha mãe, mentira.
É que a minha mãe é a única do segundo marido, mas ela já estava também, ela é capixaba. E eu trouxe essa dor da minha avó. Então, quando a gente entende, eu já tinha passado por tantos círculos de mulheres, já tinha me conectado, já sabia dessa dor profunda, do que é ser. Eu passei por muitas. Eu perdi um bebê no meu casamento. Então, hoje eu consigo acessar muito mais facilmente esse tipo de dor do que em 2016, que era completamente uma outra Bruna, que só tinha a vida inteira sido atriz, modelo, e não tinha feito essa imersão. Não tinha entrado nessas dores. E não tem nada mais feminino do que o materno, né? Não tem como. Você sabe que eu comecei a entender, agora, você falando aqui rapidinho, me lembrou, eu tenho uma peça que eu sou apaixonada, que eu já fiz essa peça no Brasil, fiz leitura aqui em Portugal e eu tenho ela como um mantra na minha vida, que é Doroteia, do Nelson Rodrigues. Então, assim, Doroteia é um mergulho na alma feminina e justamente isso aí que você falou. Ali tem histórias de família, né? Não sei se você conhece a peça, mas aquelas primas que têm histórias separadas e tem a tia e tem... É muito isso que você está falando. Era tudo muito escondido da gente, né? E o interessante é que foi escrito por um homem, né? Como é que um homem sabia tanto dessa... Nossa, eu sou apaixonada por Nelson Rodrigues. Foi uma das minhas realizações, foi subir no palco para fazer Viúva Porém Honesta como a Ivonete, né? A heroína do Nelson. E para mim foi uma realização tremenda, porque o Nelson, para mim, traz esse universo, né? O universo rodriguiano. Exato. Disso tudo que acontecia lá atrás, as famílias que viviam todas juntas, e aquilo se entrelaçava de uma forma que muitas vezes não ia se ficar sabendo nunca, às vezes vinha à tona. Então, os segredos, todos e as mulheres sempre. Eu adoro Viúva Porém Honesta. É muito bom, você fez? Nossa, é muito bom, adoro esse texto. E Nicléia, vamos falar de coisa mais leve agora, né? Porque também o mundo feminino não é só essa desgraça toda que nós falamos até agora, né, gente? Não mesmo. Né? Tem coisas maravilhosas. Eu queria só para fechar isso daqui, você é mãe de 2 meninos. Como é que eles agora já tá em idade de pré-adolescente, adolescente? Adolescentes já, 17, 14. Como é que eles receberam a sua história em público? Olha, é tão interessante que a forma que eu venho criando os meus filhos, né, já é justamente para o respeito ao feminino, né? E uma das coisas que eu acredito que vai rompendo com o ciclo do machismo estrutural é dividir as tarefas domésticas, né? Então, eu queria, antes de responder sua pergunta, dizer sobre isso, né? Que é o que eu falo nas rodas de conversa com outras mães. Nós temos um grupo de mulheres, de mães que são mães só de meninos, né? Que nós temos uma missão, além de acolher mulheres, nós temos que criar os nossos filhos para que eles sejam diferentes. Então, quando eles entendem que a divisão das tarefas domésticas é de todos da casa, nós já avançamos muito nesse enfrentamento da desigualdade de gênero. E hoje eles encaram com orgulho, eles falam que têm muito orgulho de eu ser a mulher que sou, né, de saber que tudo que eu passei, com tudo isso eu estou fazendo do limão uma limonada bem saborosa, deliciosa, para servir para outras pessoas, né, deixar a nossa contribuição nesse mundo. E hoje, tudo que eu faço, eu demonstro para eles que eu faço por gratidão. Gratidão de quê? De eu estar viva, de eu estar ali para dar colo quando eles precisam de colo, para sorrir com eles naquilo que é comemoração, né, por fazer parte da conquista dos sonhos deles. Sim. Então, eu falo, eu tenho que fazer isso. Minha vida não pode resumir em comer, beber, dormir e trabalhar. Tem um propósito maior. Não, né? E eu estou fazendo da minha vida um grande propósito. E já fez, né? O ponto de escuta é que depois eu vou deixar o link, tá? E eu sei que você tem outra palestra, enfim, outros compromissos, e eu já tomei muito seu tempo, que a gente já se esticou muito. Eu queria que você deixasse aqui, se quiser fazer mais alguma pergunta para a Bruna, e queria que você deixasse... Onde é que a gente pode encontrar o seu livro? Você está com ele aí? O livro que foi lançado ontem? Estou com ele aqui. Por favor. Olha só, este aqui... Alma Partida.
Não Dá para morri para te ler? conhecer. Aham, não Dá. morri para te conhecer. Morri Maravilha. para te conhecer. É eu falando para outras mulheres, né? O relacionamento abusivo, ele deixa a alma partida. Aham. Mas, como o Carlos Drummond disse, peraí, chora bastante, faz uma faxina aí nessa alma e depois recomeça. Lógico que tudo que se parte, mesmo quando você tenta voltar ao seu formato original, vai ficar com alguns remendos, algumas cicatrizes, mas aquilo, cicatriz não causa dor. Cicatriz é para nos lembrar, né, de onde passamos e onde estamos, como avançamos e como evoluímos. E aí eu falo isso para as mulheres que leem esse livro, olha, eu passei por tudo isso, mas eu não morri porque eu precisava conhecer você, eu preciso ser seu ponto de escuta, eu tenho uma rede de apoio para te acolher, não desista de você, né? Sair da relação abusiva é decidir não abrir mão de nós mesmas, né? E hoje a nossa rede, viu, Rose, ela cresce cada dia mais. Hoje já estamos com um ponto de escuta além das escolas públicas, nós já estamos nas universidades também, Maravilha. né? E alguns estabelecimentos de comércios também hoje está tendo esse cuidado de se falar dessa pauta, de dizer Maravilha. assim, ó, aqui tem uma escuta ativa para te acolher sem julgamentos. É a principal coisa. Isso é muito importante, sem julgamento. Nicleia, e onde que a gente pode encontrar o seu livro? Olha, daqui uma semana, mais ou menos, ele vai estar disponível na plataforma Amazon Na Amazon. Prime, perdão, Ok, maravilha. né? Então, na Amazon. É porque ontem foi o lançamento e eu não queria divulgar, eu não queria lançar em nenhum outro lugar antes de divulgar pessoalmente, né, com as pessoas queridas que Claro, participaram de toda essa claro, vivência. claro. E super obrigado por estar dividindo isso com a gente. Eu sei que você está super corrida aí, a gente já tomou muito seu tempo. Eu vou então aqui me despedindo e te agradecer muito e te desejar muito boa sorte e dizer que eu sou muito sua fã, muito fã do seu trabalho. E qualquer coisa, conte aqui com Obrigada. a gente, conta com a Veja Cá, Veja Lá e com o Pode Cá, Pode Lá. Tá bem? Muitíssimo obrigada. Obrigada, Rose. Um abraço forte para você, um Muito abraço obrigada. forte, Bruna, e Sim, a muito todos que obrigada. estão Siga com esse seu acompanhando. propósito, porque o mundo precisa de mulheres assim, que transformem a sua dor em cura para outros femininos. Muito obrigada. Levarei no coração essa mensagem. Um Imagina. Um abraço. abraço. Um Obrigada, beijo. Nicleia. Sucesso. Nossa, a história dela é forte, Bruna. É muito forte. Mas venceu, né? Que bom, né? Então agora vamos falar de coisa boa, porque, né, como eu falei, a mulher tem coisa boa também para falar, né? Me conta da sua vida. Como é que você parou aqui em Lisboa e chegou tão rápido? Já é uma estrela aqui, assim, foi questão de meses. Me conta da sua vinda para cá, quero te ouvir. Essa é a parte boa, por exemplo, do feminino, a nossa intuição. Que no momento que eu comecei a trilhar esse caminho do sagrado feminino, a minha intuição, eu fui abrindo todos os meus sentidos, né? Minha visão, escuta, você vai se abrindo para o plano do mistério, e aí a sua escuta das vozes, das coisas que vão estar ali te guiando, do seu coração, do seu eu superior, do que você acreditar. E com o fim do meu casamento, que foi na pandemia, 2020, eu tive a certeza que eu tinha que sair de novo do Brasil. Porque, na verdade, eu só tinha voltado para o Brasil por ele. Eu não tinha ideia de viver no Brasil mais. A última vez que eu tinha ido para o México, eu tinha ido mesmo para ficar. E, com o fim, eu decidi ir embora. A princípio, eu voltaria para o México. Era pandemia, meu visto de trabalho começou a demorar. E eu comecei a, né, sentir outras mensagens. Eu já tinha começado o meu processo de cidadania, que eu fui tirando por escadinha mesmo da minha família. Dei para minha avó, porque isso também foi um processo que eu achei que eu devia ao meu bisavô português. Que eu dei à filha dele, a minha avó, a cidadania portuguesa. Mesmo que ela não tenha entendido nada direito. Eu não mostrei o papel. Mas eu senti que ele queria isso. E agora eu estou um pouco empacada no meu pai, porque está demorando muito mais. Está dando, assim, questões das emissões de cidadania nesse momento aqui. Então, do meu pai já era para ter saído há alguns meses para eu conseguir a minha e do meu irmão.
Mas os papéis já estão todos aqui Porque comigo. tem muitos pedidos, eu acho. Muito. Né? Em Muitos pedidos, 2022 aumentou. Foram 200 e poucos mil A Thaís pedidos, me enquanto disse que- eram 100 e A poucos. Thaís está dizendo aqui que parece que tá demorando em torno de 2 a 3 anos. Não, essa é a de neto. O de filho, até a minha avó eu consegui em 7 meses, que era o normal, por uma outra conservatória, que não é de Lisboa, que o problema é de Lisboa, que recebe neto também. Ah, tá. Então, o do meu pai era para ter saído em 7 meses, na verdade saiu. Só que o problema é um número de identidade, que é só o que já está aprovada a cidadania, mas eles não emitem esse número, que é o que eu que é o preciso. NICE. Não. O cartão de cidadão seria, eu acho. É o númerozinho que é só para eu colocar o número de quem eu sou filha. Aham. E é só isso que me falta. E saía isso em 2 semanas, eu já estou há 6 meses esperando. Então, isso atrasou muito. Então, quando eu vim achando que a minha cidadania tá logo comigo, sabe? Porque, na verdade, inicialmente eu queria vir com ela já. Só que 1 mês antes de eu vir, veio de novo a intuição e falou: Bruna, não espera. Você precisa ir agora para Lisboa. Durante esse processo da minha decisão de vir, foi isso, muita conexão com a energia desse bisavô, com essa minha ancestralidade, do porquê que eu estou vindo, o que é que eu tenho que buscar aqui. Foi, por exemplo, constelações familiares que eu fiz para esse bisavô, para entender se realmente eu tinha que voltar. Que o que eu me senti fazendo foi... Ele nunca voltou para Portugal. Ele partiu muito cedo, aos 35 anos, e ele partiu justamente de uma questão física que eu tenho, que é possível que me gere essa suscetibilidade às tromboses. Olha que interessante. Isso tudo eu só descobri nessa pesquisa da cidadania. Quando eu vi o óbito dele, eu falei, peraí, o Alfredo partiu da mesma questão que eu descobri que eu tenho. Então, a minha ligação com ele, com essa terra aqui, passou a ser muito grande para mim. Eu não sabia o que eu tinha que fazer aqui, assim, o que ia acontecer na minha vida. Vir. Mas eu tinha certeza que a minha vida ia se transformar, que as coisas iam ser muito rápidas. Como eu falo, já falei outra entrevista. Mas foi muito rápido, Foi muito rápido. E eu sentia a TVI. Eu sabia que a questão era com a TVI. Durante meu casamento, o meu ex-marido é autor. E eu falava para ele, vamos para Portugal, o seu currículo... Ele é autor da Globo, lá no Brasil. Não sei nesse momento, porque eu não falo mais com ele. Mas naquele momento eu falava... Qual é o nome dele? Pode falar? Não quer falar? Não precisa falar. Jacques. E naquele momento eu falava, você saindo da Globo, você consegue ir pra TVI. Eu já tinha coisa da TVI, sabe? Muito interessante. Mas era só intuição. Da TV primeiro era sobre ele. Vamos ver se você consegue sair da Globo pra TVI e tal. Depois, quando o casamento acaba, ficou pra mim essa coisa da TVI, sabe? A TVI. E a minha primeira segunda-feira aqui, eu fiz o meu primeiro teste pra novela, sabe? Sem saber antes. Eu cheguei, fui avisada que tinha pelo meu agente, né, o Rodrigo Nabarros, e fui pro primeiro teste. Isso demorou 3, 4 meses até realmente chegar o teste final. Então, em 4 meses, eu estava começando a gravar a novela, que eu fiz o último teste, na semana seguinte eu já estava gravando, assim. Foi bem rápido. E foi o tempo todo isso, movida de vai, você tem que ir, sua vida vai ser transformada. Eu sinto que ainda muita coisa vai ser transformada, na verdade. Às vezes eu fico numa de... Pronto, agora eu posso ir embora. Vou voltar pro México de novo, então agora. Fico nessa coisa de tem que sair de Portugal, não tem. Ao mesmo tempo vem a intuição me invade e fala, não, Bruno, você ainda não viveu o que você tem para viver aqui. Mas o sinal chegou e você tem que entender. Você hoje é uma estrela aqui em Portugal. Então, assim, você tem que ficar aqui, você não pode ir embora. O teu avô te resgatou, te colocou onde talvez ele... Nesse caminho, que né? foi quando eu fiz constelação familiar, por exemplo, ele não conseguiu voltar. Ele nunca mais viu a mãe dele. Ele voltou através de você. Era isso que eu sentia. Que eu tinha que voltar ao caminho. Eu não conseguia ir ainda à Serra da Estrela, que é de onde vem minha família. E eu sinto que, de repente, porque isso está esperando para ser algo maior. Tem uma prima minha que é muito conectada sobre tudo isso comigo. E ela é fotógrafa, já fez alguns documentários, e a gente andou falando sobre isso, que de repente vai ser o caso da gente realmente transformar isso num documentário. Com a gente certeza. chegar lá e ir atrás disso, porque tem igreja, teve acho que era irmão desse meu bisavô, que foi um padre muito famoso lá, que tem estátua para ele, que ajudou em muita coisa, né? Os padres naquela época, Sim, eram super... né, tinham muita tinha voz, tinha. movimento, exato. Então,
eu senti muito que eu tinha que refazer esse caminho dele de volta para casa, sabe? Ele não ficou nem 10 anos no Brasil, foi o tempo que ele casou, que ele teve minha avó e os irmãos. Não, e você fez lindamente, ele preparou um caminho lindamente, né? O terreno, né? Preparou o Deixou o terreno. terreno fértil para eu voltar. Ô, Bruni, e como é que você tá lidando com os atores portugueses? Como é que é essa troca de energia aí nos estúdios, por exemplo? Então, eu gravei com a maioria brasileiro, né? Se a maioria, metade do meu par romântico, né? O Justino jovem é português, mas eu gravei também com tanto de brasileiros, porque como a Chiquinha deixa a Fazenda, a Bahia e vai para São Paulo, o irmão dela, no caso, né? É um ator brasileiro. Outras pessoas que fizeram participação também foram atores brasileiros. Como eu gravo o passado, eu sou a mãe da Cacau quando a história volta para ser explicada o presente, né? Então acaba que eu não gravo com todo o núcleo, os atores, né, que fazem o tempo atual, que aí a gente volta lá pro ano 2000, é quando eu tô na história. Então, a maior parte da novela eu encontrei mesmo em camarim, nos eventos, no grupo da novela do WhatsApp, eu vejo, né, tudo lá acontecendo, a gente se fala, mas eu não gravei com eles. A trajetória da Chiquinha foi bem sozinha, assim, sabe? Foram cenas mesmo, por isso que veio muito dessa Você dor. com você. É isso. Ah, que legal. Ô, Bruna, e eu sei que você escreve também, né? É só ex-marido, você também escreve. E você tem um poema que eu até pedi, não sei se você preparou. Você pode... Trouxe. A gente pode terminar esse E é interessante programa isso com ele? de escrever, que nesse momento eu tô fazendo um curso de roteiro com a Ana Maria Moretson, que pra mim tá sendo maravilhoso. Eu não sei o que vai sair disso, mas assim, eu preciso estudar. Eu sou uma pessoa que quero sempre estudar, quero sempre aprender novas coisas. A coisa de escrever veio também como uma cura do meu feminino. Eu escrevo tudo que me toca, que me dói. Se tá me doendo muito, eu preciso colocar no papel. Eu indico sempre a mulheres. Eu tenho agenda de papel. Todos os dias eu procuro lá escrever. A escrita é uma forma de cura, assim, de colocar ali. Então, eu tenho um livro escrito já de poesia e foi numa aula com a Ana Maria que já me veio um título do próximo, que já está pronto, mas eu não pensava em transformar em livro e na aula veio assim, Vou eu preciso fazer. transformar, porque o meu livro de poesia chama 100 Poesias Sem Você. E o próximo, eu pensei em fazer mesmo como uma continuação. Ele não é publicado, porque eu quero publicar físico, né? O meu livro publicado é pela Hotmart, que é sobre a Índia, que foi uma das minhas paixões da vida, resgate de alma. E o de poesias eu quero publicar, então até hoje eu não aconteceu esse projeto. Mas já veio o próximo, que seria algo tipo Quando a Vida Seguiu Depois de Você, que seria mesmo a continuação dos 100 Poesias Sem Você. E é esse que você vai falar aqui. Seria uma poesia já desse. Na verdade, essa poesia, como é sobre o feminino aqui, sobre mulheres, houve um tempo, em 2022, que eu fiz parte do conselho de uma startup que chamava Maria Family, que era de acolhimento a mulheres que passaram por agressão. Então, eu entrava como gineterapeuta, como fazer esse trabalho, então acabou não indo para frente a startup, uma pena. Pena mesmo. Mas foi um projeto que eu entrei mesmo de cabeça e eu fiz essa poesia para Maria Family, para um evento que ia acontecer, que acabou não acontecendo e que eu iria declamar ela. Então, por isso que tem Maria. Meu nome é Bruna Alvim e eu também sou uma Maria. Acredito que nós, algum dia, fomos ou seremos Maria. Maria violentadas, silenciadas, Marias estupradas, violadas, decapitadas. Marias presas dentro de casa, trancadas numa gaiola, que nem sabem existir. Marias atacadas com palavras que não conseguem digerir, mas se deixam agredir. Marias abusadas, em casa, na rua, pelo namorado, marido desconhecido. Marias que não se conhecem, porque não têm voz. Quem é você, Maria? Sou a que sempre calo. Marias atravessadas pelo sistema, que não as vê, que as olha com olhares abusivos, mas não as vê. Marias com filhos perdidos, filhos roubados, filhos que igual serão abusados. Marias que permitem, depois não permitem, mas ninguém liga para o que elas falam. Aqui você não tem fala, Maria. Marias que só queriam se divertir, mas voltaram para casa dilaceradas. Marias que se calam, Marias que não se calam mais. Marias que agora vêm, sentem e gritam muito alto. Vamos embora, Marias. Fomos tão agredidas que somos todas Marias. E é com a gente que tantas outras Marias contam. Então vamos embora, Marias, porque aqui
Nós não nos silenciamos mais. Aqui nossa voz ecoa a cada coração de Maria. Nossa, que lindo, lindo e perfeito para esse dia. Lindo, parabéns, Felipe. Encerramos lindamente esse programa. Bruna, obrigado. Obrigada pela presença. Parabéns pelo sucesso. E eu tenho certeza que esse sucesso só vai crescer cada vez mais. Obrigada, foi um grande prazer. É sempre um grande prazer usar isso, a voz, para chegar no coração de outras mulheres, para empoderar, para transformar esse mundo. É o que você falou, não é sobre o ódio contra o masculino, né? A junção. Não, exatamente. É a gente junção adora do homem, yin, a do gente yang, todo, né? mas é o feminino que traz Exato. esse amor para essa terra. Exatamente. Não a energia violência, do né? É feminino. não a violência, não é violência. contra ninguém, né? Gente, olha, esse programa hoje foi muito lindo e não esqueçam de ativar o sininho, de se inscreverem no canal. O canal está ficando cada dia mais lindo e estou cumprindo todas as minhas promessas, que só vai vir gente interessante aqui e cada dia isso está se provando. E foi lindamente hoje receber a Bruna e a Enicleia. Muito obrigado, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo.